Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos do Código de Ética do TRT da Primeira Região. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você sempre receba esse conteúdo novo, porque toda terça e quinta, você já sabe, nós temos conteúdo novo no YouTube, temos conteúdo novo também no Instagram, para que você conheça sobre assuntos de direito do trabalho, processo do trabalho. E agora estamos voltados aqui para a prova do TRT. Você já deve estar sabendo que é a FCC, a Fundação Carlos Chagas, que será a banca examinadora desse concurso. E ela gosta muito da literalidade da lei e aconselho desde já você sempre estudar a letra da lei, porque vai ser grande parte daí que cairá as questões dessa prova da FCC. Mas pessoal, como eu estava conversando na aula passada, falamos de direitos e hoje nós vamos falar de alguns deveres. Eu não vou falar aqui, pessoal, de todos os deveres, são 20 incisos, se não me engano. É só para você ter mais ou menos aquele norte do que você deve estudar. Já conversei com vocês também que essa resolução administrativa, que é o Código de Ética, pessoal, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, assim, não é tão longo assim, não é tão extenso. E mais um motivo, por não ser tão extenso, mais um motivo para que você não estude e não perca a pontuação. Nós estamos aqui nos utilizando do edital da prova passada. E caiu o Código de Ética do TRT. Então você precisa também, porque se cair de novo, você já sabe, nós não vamos conseguir estudar quando sair o edital. Então a gente tem que estudar com base no edital passado. E como é uma lei relativamente pequena, vale a pena você dar uma lida ali. Foi como eu disse, nós não vamos falar parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, não vamos chegar a esse ponto, mas alguns aqui eu acho que merecem relevante atenção. Eu peguei um grupo de 4 ou 5 incisos aqui que você precisa conhecer. Olha o inciso 7º, pessoal, o que ele fala? Representar contra atos lesivos à administração pública. Você, como servidor público, é um dos guardiões do serviço público, é um dos guardiões do poder público. Se você tiver ciência de qualquer ato lesivo à administração pública, qualquer ato lesivo ao bem público, você deverá comunicar à autoridade. Quer um exemplo disso? Se você, servidor público, tiver conhecimento de que algum servidor está utilizando o carro oficial do Tribunal Regional do Trabalho para fins particulares, esse é um exemplo de um ato lesivo, a não ser que haja a autorização da autoridade superior competente de determinado servidor público. Mas se aquele carro é exclusivo para determinada atividade e ele, por exemplo, toda sexta-feira ou todo dia tem que retornar ao estacionamento do TRT, tem que ser seguida essa regra. Essa pessoa não pode viajar, essa pessoa não pode usar o combustível utilizado pelo TRT. No caso do peculato, por exemplo, se você, como servidor público, tiver ciência de que algum servidor público ou outro, de forma delegada, se utiliza de determinado material ou
ou subtrai determinado material, guarda para si algum equipamento ou material. Por exemplo, alguém pega um laptop, um computador, um tablet, algum equipamento do TRT e guarda para si, isso é apropriação indébita. Aí também, previsto no Código Penal, como eu já te falei, isso é peculato, previsto no Código Penal. Peculato é aquele tipo de crime ligado à administração pública. Então, vou te contar a parte triste dessa história. Não se surpreenda se no edital cair uma coisa parecida com isso. Ah, mas Gustavo, peculato é de direito penal, não cai direito penal no edital. Mas se ele perguntar assim, ele pode, tudo bem, não ter a área de direito penal na prova. Ele pode até não perguntar como ele perguntaria numa prova de direito penal. Mas ele pode simplesmente, nessa parte aqui de Código de Ética do TRT, dos servidores do TRT, falar assim: determinado funcionário teve ciência de um peculato e não informou o mesmo à administração pública. Certo ou errado? Qual foi a conduta dele? Aí eu te pergunto, se você não sabe o que é peculato, você vai saber que ele cometeu um crime contra a administração pública? Pois é, ele pode fazer como sempre faz os examinadores de banca, fazer um monte de brincadeira ali com você. Pode colocar um termo que não é nada ilícito, nada ilegal, como pode colocar o peculato. Ou, por exemplo, coloca, é permitido, não há proibição de peculato na administração pública, ou qualquer coisa do tipo. Na justiça, está cheio de ação pedindo para anular a questão. Nos concursos, tem um monte de recurso administrativo para anular a questão. E sinto lhe informar que seja na via administrativa, na própria banca examinadora ou na via judicial, raramente o concursado, o concurseiro, o candidato, ele vai ganhar esse tipo de coisa, porque a magistratura, o juiz, o judiciário, ele fala o seguinte: eles estão atuando aqui com base na administração pública, com base na sua conveniência e oportunidade. Eu, como judiciário, eu não me meto em conveniência e oportunidade. Eu só me meto quando verificar ilegalidade. Pois é. Mas concorda comigo que quando ele solta uma dessa de peculato, ele não está necessariamente falando de forma tão massiva da área penal? Você vai colocar a sua aprovação por causa de uma questão ou por causa de um enunciado que você quis ganhar um tempo e não estudou 5 minutos algum detalhe aí? Eu já te aconselho, vários desses nossos estudos aqui, pega o vadimeco, se isso veio à sua informação, se essa ideia já veio na sua cabeça, dá uma olhadinha rapidinho em peculato. Você não precisa ficar meia hora lendo peculato, não. Você não precisa ficar 1 hora ou um dia estudando o capítulo dos crimes contra a administração pública, lá previsto no Código Penal. Você não precisa disso. Só dá uma lida rápida, cara. Lembrou dessa conversa aqui que eu falei com vocês? Pega o Código Penal rapidinho, dá lá, lê uma, leu 2, acabou e tchau. E já volta para o Código de Ética aqui, só por desencargo de consciência. Então fica atento aqui, que o examinador ele pode se utilizar de várias possibilidades.
Além desse inciso aqui, eu achei relevante, pessoal, o inciso 8º, que ele fala que é dever do servidor público resistir às pressões de seus superiores hierárquicos para tomar alguma atitude contrária à administração ou contrária ao cidadão, ao bem público, ao interesse público. Você pode estar atuando em algum processo, ou então você pode estar como servidor público, como agente competente de determinado ato. Estamos aqui, por exemplo, atuando, vamos fazer, de repente você vai fazer a prova aí, de oficial de justiça, ou de um analista ali, aí um superior hierárquico ou algum colega chega para você e fala assim, vamos imaginar que confio que você vai passar como para oficial de justiça, execução de mandados, e você vai ter que realizar aquela citação, ou citação inicial, ou citação na fase de execução, como determina a lei, por oficial de justiça. Chega um colega seu e começa a pegar informações, pô, tem esse processo aqui, não sei o que lá, de quem é esse processo? Pô, quem é esse oficial de justiça aqui? Ah, esse oficial de justiça é o fulano, é o Gustavo. Esse oficial de justiça é o Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem? Estou sabendo que você é oficial de justiça aqui desse processo, você tem que citar essa pessoa. Sim, pois é verdade, tenho sim. Está aqui na minha lista para eu fazer essa citação nesse mês ainda. Pois é, essa pessoa é meu tio, cara. Tem como você ou botar para trás, demorar para citar até ele vender aquele bem, ou você vai lá e diz que não encontrou, vai empurrando um pouquinho com a barriga. Digamos que essa pessoa seja um colega do mesmo patamar que você, ou um superior hierárquico. Você tem que resistir a essas pressões. Eu não estou dizendo que isso ocorre ou deixa de ocorrer, eu não sei, eu não estou lá para saber isso. Mas se o código de ética coloca isso, é porque existe. Se existe muito, existe pouco, não sei. Mas se está aqui, você tem que saber. Além disso, pessoal, outro inciso que eu achei muito interessante aqui, ó, dar ciência contra atos contra o interesse público. Certa vez, conversando com uma servidora pública, não era nem do TRT, era uma servidora pública do Ministério Público. Ela recebia ligações de maus tratos contra crianças, se não me engano. Aí ela recebeu essa ligação, passou para um promotor essa informação. Só que depois, no mesmo dia, ela se deu conta que ela mandou para o promotor errado. Por quê? Porque o promotor que ela mandou estava de férias, ou deveria estar de férias, e ela se atrapalhou nisso. Tinha essa questão de férias, era para ela mandar pro promotor que estava cobrindo as férias e de repente mandou para o outro. Não se lembrou que ele estava de férias. Aí ela entrou em contato com o promotor, passou todas essas informações e ela recebeu uma resposta dizendo: fulana, não se preocupa com isso, se preocupe com o seu filho. E ela veio falando para mim: Gustavo, que absurdo esse agente público falar isso. Pois é. Coisas que acontecem. Um agente público que não percebeu que é o servir ao cidadão. E qualquer desses órgãos, o servidor público, olha o nome, servidor público, servir, você está servindo ao cidadão. Em muitos países, inclusive países da Europa, não há remuneração. Não há essa história como tem aqui de ser extremamente bem remunerado. Para eles isso é o óbvio. Para eles isso é o normal. Exercer com zelo o serviço público para toda a sociedade, inclusive para si.
Então, fica atento que coisas do tipo podem acontecer e às vezes você acha estranho, ou então outro tipo de ato lesivo ao interesse público. No exemplo que eu dei aqui, se a pessoa se utiliza de um bem público, se a pessoa se utiliza do carro, se a pessoa usa o carro no final de semana torrando aquela gasolina, e todo final de semana ele faz isso, pega o carro abastecido lá pelo TRT e vai viajar, passa o final de semana e depois abastece o carro. Quem está pagando esse combustível são todos os jurisdicionados, todos os cidadãos, somos nós. Isso está ferindo o interesse público. Então, cabe a você, servidor, cabe a você, servidora, dar ciência ao setor competente dessa irregularidade. Além disso, pessoal, olha só aqui. Se você é um servidor público daquele cartório específico, ou você é um secretário de juiz de determinado cartório, e ele aqui fala, ó, declarar o impedimento e a suspeição. Aí você começa a dar uma olhada ali nos processos que estão vindo para vocês, como acontece, gente, isso aí faz parte. Aí você olha o processo, é um parente seu, que é o advogado do processo, é o seu irmão, é a sua esposa, é o seu primo. Declarar impedimento ou suspeição é um ato do servidor. Ele vai olhar e ele vai avaliar. Se é um primo seu que você não tem contato nenhum, você apenas, caramba, esse fulano aqui, como eu já vi. Eu já estudei em um colégio quando eu era criança e adolescente, e pelo sobrenome descobri que um dos colegas era primo de um ator da época da Globo. E a gente falava, cara, eu só vi esse cara uma vez na vida. Ele era meio... nem conversava com a gente. Só vi esse cara uma vez na vida. Se é isso, talvez não seja motivo para você se declarar suspeito. Agora, se é um primo próximo, é de bom tom que você, no mínimo, fale com a sua autoridade competente. Impedimento, a mesma coisa, né? É um desafeto seu. Você tem que se declarar impedido ou suspeito para falar e por aí vai. Entendeu? Além disso, pessoal, só para encerrar aqui, tem outra inciso que eu acho interessante, até o último. Tratar cuidadosamente dos usuários do serviço. Eu acabei de falar para vocês, minha amiga e meu amigo, você é servidora pública, você é servidor público, você serve ao público. Quantas e quantas vezes nós encontramos nos cartórios serventuários que tratam mal o cidadão, como também encontramos vários servidores de extrema lisura e de extrema educação. Eu já encontrei servidores que eu chego e falo, gente, que cara educado, que servidora correta. Não é porque ela está fazendo simplesmente o trabalho dela, não, tudo bem, ela está fazendo o trabalho dela, mas tem servidores que eles vêm com uma qualidade fora do comum, que às vezes você não está nem acostumado com isso. Eu costumo dizer, quando eu vou despachar com alguns juízes, que eu falo, olha só, o problema não é ele ou ela deferir ou indeferir o meu pedido de tutela ou indeferir o meu pedido, não. O problema não é esse. Faz parte, ele é um juiz, ele vai decidir. Às vezes a meu favor, às vezes contra. A questão é como ele vai julgar. A postura
daquele juiz, a postura daquele servidor, ali na sua atuação do serviço público. Várias vezes eu cheguei em casa falando, pô, esse juiz ele me indeferiu, acabou com o meu processo, ou então me atrasou. Mas quando ele indeferiu, ele me explicou, ele fundamentou de uma forma que se eu não tivesse protegendo o direito do meu cliente, esse cara ia até me convencer. Acontece muito isso. E, ao contrário senso, tem funcionários, seja juiz ou servidor público, que trata mal o jurisdicionado, trata mal, não se surpreenda, trata mal, inclusive, o advogado. Aí cabe ao advogado saber quem ele é, perceber se esse servidor está ultrapassando o limite e falar, olha só, eu estou aqui na atuação da minha atividade, me respeite. Estou pedindo essa solicitação e você ou vai cumprir ou não vai cumprir, contanto que esteja de acordo com a regra do jogo, com respeito, cordialidade. O servidor público, ele está ali, às vezes, atendendo um cidadão leigo, uma senhora, ou uma pessoa que ainda não seja senhora, uma pessoa que não tem conhecimento da área jurídica. Ele tem que cuidar com zelo e com cuidado, tratar com cordialidade. Isso não quer dizer que ele vai ficar escutando um monte de historinha, não. É encontrar esse meio termo, porque é da natureza do serviço público tratar com o público. Então, quem não gosta de tratar com o público não vai ser servidor público. Que na maioria das vezes, servidor público vai atender o cidadão. Vai lá no balcão atender o cara no balcão, atender aquela senhorinha no balcão, vai atender aquela advogada no balcão. Vai atender aquele senhor que não está escutando, porque está com problema de ouvido. Ou vai, inclusive, atender aquela pessoa que não está escutando porque não quer ouvir. Faz parte da vida. Esse é o serviço público. Lógico, sempre encontrando o meu termo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com as suas amigas e com os seus amigos. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.